2009. Olha aí, a Mari. Trabalhei. Sempre surpreendendo. Trabalhei no contrato de prefeitura. Eu visitava as casas que tinham denúncias, as pessoas jogavam esgoto a céu aberto, ligavam direto no pluvial, O cloacal. que ia direto para o nosso mar. Então, assim, já existe hoje uma poluição que as pessoas largam, o ser humano larga. Sim. A gente sabe, a gente ouviu dizer que, segundo as denúncias, que caminhões de coleta, Sim. que chupam um negocinho lá, Uhum. largam no mar, né? Então, assim, ó, não adianta, não é perfeito. A gente tem poluição, é contra a lei, é crime, mas as pessoas fazem. Infelizmente, não tem essa consciência. Só que em poucas proporções, né? Daí eu não sei, porque também o nosso lençol freático também está sendo, acredito, Sim. que eu sigo, não sei se estou, né, no técnico, por causa dessas fossas também que não são bem construídas, que é essa, que é onde tu não tem rede coletora de esgoto, tem as fossas. Faça filtro. E filtro. Isso. Que o pessoal também, né, deixa, não limpa. Enfim, tudo por economia e olhando seu próprio umbigo, né? E sempre jogando coisa na rua. Onde, né, tem a questão da saúde também para as crianças, para os animais, né? Nos bairros onde mais periferia. Então a explicação que veio foi essa de que esse grande esgoto seria tratado e que o que seria jogado Na água. seria só tratado. água tratada. Só água tratada. Até 96%, né? Tá. Deixa eu te contar, então, assim, o que ele não te falou. Deixa eu te falar o que ele não Me te falou. conta. Vou te falar, assim. Então, aí nós fizemos uma entrevista, então, com um cara que foi gerente da Corsã de Capão, tá? Um cara que sabe muito de água, João Vargas, sentado em teu lugar. E aí, ele disse assim, só pra vocês entenderem o quanto ali a grana passou por cima de qualquer outra coisa, eu digo pra vocês assim, ó, como técnico, que trabalhei lá dentro, e gerente do período que fui, e conhecedor. Como que funciona? Primeiro, a água, sim, ela vem tratada enquanto não chove. Se chover 60 dias, porque ele não pode haver o transbordo. Então tu abre a comporta e são 60 dias in natura cocô no teu rio. Isso ele não falou. E isso eu gostaria que ele me explicasse aqui, sentado comigo, sabe? Porque aí tem outros lados disso. Ele fala o que ele quer falar, beleza? Ele vem com o texto dele, né? Se essa água... E se ele não falou, e se aí assim, então choveu 60 dias, choveu 90 dias, caiu o mundo, abre a comporta, porque não pode virar, não dá tempo de tratar, abre a comporta e deixa aí. Vai a água da chuva junto com o cocô e seguinte, ó, e vai mar adentro. Essa é a primeira parte. Segunda parte, se essa água fosse tratada de verdade, eu te faço a seguinte pergunta: por que essa água, eles fizeram 9 quilômetros de tubulação, e por que eles não largam ali na Lagoa dos Quadros, que é a lagoa deles mesmo, ali do ladinho, tem a Lagoa da Pinguela, a Lagoa dos Quadros. Isso, né? E aí, o seguinte, eles mesmo largando, ia fazer o trajeto por causa da, olha só, aí da vazão e tal. Mas vou te falar então, agora eu tô te falando o seguinte, isso que eu perguntaria pra ele, porque assim, ó, eles não fizeram uma tubulação de 1 quilômetro ali pra largar na lagoa deles, porque ali o mar não entra e sai. Então ali vai dar cheiro, em 60 dias, 90 dias tu vai ter cheiro de cocô naquela volta, a lagoa tá contaminada. Mais lá. Como o mar entra e sai aqui, tá entrando a sujeira e tu não tá enxergando e nem sentindo. É isso. Essa é a história. Esse submarino, que é o que tem esse submarino, o emissor submarino, aí iria pro fundo do mar. mar. Porque aí tu canaliza, tu larga lá 15 km para dentro do mar, que 20 km para dentro do mar. E as espécies? Quando ele chega... Não, é que assim, ó. Quando ele chega no mar e ele abre, ele tem um círculo de tantos quilômetros ali para ele sumir. Porque aí o sal, o iodo, acaba com aquilo ali. Desmancha aquilo ali. E aí ele não polui. Ele pede para esses 15, 20 quilômetros para não chegar na beira-mar, tu não perder a balneabilidade. Não ter coliformes fecais na tua área de banho. Perfeito. Isto é feito a nível mundo. A nível mundial. O planeta se utiliza disto com esses emissores, só que isto custa. Então é o seguinte, fica muito mais fácil largar aqui, porque aí vem grana, dinheiro, tu entende? Então é isso que eu gostaria de conversar e discutir com um técnico. Eu não tem problema, pode vir engenheiro, pode vir quem for, a gente senta aqui e conversa. E é conversa, sabe? Mas vai ter que me provar por A mais B, porque eu tô mentindo de acordo com tudo isso que eu escutei e que eu parei pra pensar. Ele vai ter que me explicar o contrário desse fechamento que eu tive pra mim, tu entende? E aí eu acho que nós vamos ver daqui mais uns dias aí
Porque aí esse mar que vem e volta faz com que não dê o cheiro. Ele entra, sai. Mas daqui a pouquinho mais essa A nossa poluição costa de fica. lagoa aí todinha vai estar toda podre, não tem mais criação de animais. Os animais que estão aí vão estar impróprios para consumo. E aí nós passamos a ter um rio dos Sinos, um rio Gravataí, dentro de Tramandaí. Mesma situação. Foi o que Poluição aconteceu, total. né? A água do mar vem e leva a água por cima, mas nos entornos da lagoa vai ficar os dejetos. Esses dejetos vão acabar com os peixes. O boto não vai vir dentro de um rio poluído. Eu mesmo estando político, eu concordo contigo. Claro, Nós precisamos mudar a mentalidade do político, porque no momento que eu entrei para a política, eu não entrei para me locupletar, eu entrei para somar. para somar e para pensar nas pessoas. Eu tenho que resolver o problema da comunidade. No momento que eu entrei para a política, que eu estou político, o meu pensamento ele tem que ser esse. Eu tenho que entrar para tentar resolver o problema de outras pessoas. O meu problema, eu resolvo em casa, eu tenho que resolver também. Mas eu não posso pensar, não, eu tenho que resolver o meu problema, eu tenho que resolver o problema da minha família. E agora que eu entrei para a política, não, eu tenho que resolver o problema da cidade, eu tenho que resolver o problema das pessoas. Eu tenho que pensar na farmácia que não tem medicamento, eu tenho que pensar lá no posto de saúde que está tendo atendimento só lá para o mês de janeiro, uma pessoa esperar 3 meses para uma consulta, eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar no hospital que não está sendo bem gerido. Então, é para isso que a gente entra para a política. É fiscalizador, né? E outra coisa que eu digo, digo para meus colegas lá na Câmara, falei outro dia, chegou a LDO lá para nós votar, toda errada. O projeto mais importante do ano é a LDO. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Com tanto erro. E daí tu pegar um projeto de lei, onde tu vereador, tu representante muitas pessoas, 500 pessoas votaram em ti, mas no momento que tu te elegeu, tu é o representante de 100% das pessoas do município. Tu representa o município, as pessoas, a partir daquele momento, mesmo não votando em ti, confiam em ti. Tu é o representante da população. Uhum. E tu pegar um projeto na mão, que é a LDO, que movimenta todos os recursos da cidade, tu não lê, tu não pegar e não ler, qual é a preocupação tua como vereador, como político? Entendeu? Então, assim, ó, é isso que eu digo para os meus colegas lá, e concordo contigo. O político, ele tem que se esforçar ao máximo para entregar aquilo que as pessoas confiaram em ti, né? Que é a representatividade. Eu preciso fazer o meu melhor e me colocar no lugar daquele eleitor. E é isso que eu faço. E mesmo quando alguém fala, mas o político, eu concordo. Eu não sou, eu sou um cara que eu não me sinto político por conta do meu pensamento. Mas eu estou político. E no momento que eu estou político, eu tenho que defender o que eu acredito e o que as pessoas acreditarem em mim. Leandro, Sim. na realidade, é claro que nós temos uma faixa muito grande de gente boa na política. E nós temos uma faixa muito grande de gente não muito boa na política. E aí, já que nós entramos na política, e eu prometi pro Valdir que eu ia falar da parte a nível nacional ali, que nós vamos ter uma eleição ano que vem aí, tem peleia, tem correria pra tudo quanto é lado. Essa semana, a minha irmã, a Elise, que tá ligada no programa aqui, mandou pra mim ali, acho que foi pelo Instagram, que ela mandou ali uma mensagem. E eu entro muito pouco nas redes. Eu não sou um cara que... Eu não sou um cara social nas redes, sabe? Então eu me afasto. Porque é bombardeio de todos os lados, tá? Então, assim, ó. Então eu tenho o meu formato, eu faço as minhas análises e beleza, tudo certo. E a nível federal, tá? A nível federal, então, hoje nós temos uma polarização muito grande, muito fechada ali, aonde ou tu é a favor, ou tu é contra, ou tu é esse, ou tu é aquele. E essa pauleira toda que a gente assiste, e aí esse cara, ele diz assim, né? Ele diz assim, ó, hoje, a nível federal, a política nunca esteve tão bem, porque, olha só, tu sabe que se tu fizer qualquer porcaria, para não falar o que ele falou ali, então eu vou dizer porcaria, tá? Se tu fizer qualquer porcaria, 50% vai bater palma e não quer nem saber de onde é que tu tirou isso, sabe? Vai bater palma e 50% vai criticar. E do outro lado, quando o outro lado disser qualquer porcaria, para não falar o que ele falou, 50% vai aplaudir. Então, e aí 50% vai criticar.
Porque aconteceu isso. Então, eles estão vivendo lá em cima em uma posição muito confortável, porque tu pode dizer qualquer porcaria, tu pode fazer qualquer porcaria, e as pessoas se fecharam naquilo. Eu sou este ou eu sou aquele. Então é o seguinte, ó, se bitolaram. E aí, quem que ganha com este bitolado? Pá, o cara dizendo asneira lá em cima e ó, Aplaudindo. e a galera batendo palma. Cara, vamos pensar. Vamos parar pra pensar. É certo? É coerente? Tá tudo certo. Não é certo? Ou, cara, eu não vou aplaudir o que não é certo. Não tá coerente? Eu não sou parceiro de quem não é coerente. Sabe? Mas, eu não sou... Se os dois lados não são coerentes, eu não sou parceiro de nenhum, cara. Agora, por que tu tem que ter um lado, uma bandeira e... Sabe? Então, assim, olha, eu acho que tá faltando, cara, coerência no eleitor, cara. Porque é o seguinte, ó, virou um time de futebol, mas um time de futebol, porque assim, ó, o Internacional tá mal e eu tô ali sentando a ripa, é meu time, mas vai cair, tá merecendo cair, tu entende? Então essa é a minha posição com relação ao meu time, e não assim eles tratam a política. O pessoal vem tratando a política como o seguinte, ó, como um cabo de guerra, o outro é do lado de lá, outro é do lado de cá, e seguinte, ó, e não importa a porcaria que estão me dizendo aqui atrás. A galera tá fechada junto, assim. porque é a minha bandeira. Ah, pelo amor de Deus, cara. Então, é assim que tá, isso a nível federal, sabe? E aí, cara, eu me posiciono. Eu me posiciono e eu não me posiciono pra um lado ou pra outro. Eu me posiciono por tu parar pra pensar. Eu me posiciono pela inteligência. Pela inteligência. Eu me posiciono por... Só um pouquinho. Eu não sou massa de manobra. Eu não sou... Como é que é o nome daquele boneco que tu articula com a mão? Fantoche. Fantoche, cara, pelo amor de Deus. As pessoas têm que sair desse lugar de fantoche, palavra? cara. Cara, é isso aí. As pessoas têm que sair do lugar de fantoche, cara. As pessoas, seguinte, ó. Tem que pensar, gente, pelo amor de Deus. Essa semana saiu. O Renato. Renato Barbearia. Meu pai. Ah, que amor. Diz o seguinte: oi, filho, estou olhando. Show de bola, que legal, Renato, que tu tá ligado com a gente aí. E pode usar o microfone aí, cara. Capricha. Não dá pra falar agora, porque senão. Pai, eu tava falando ali embaixo pra vocês até que. Hoje, né, com a barbearia, eu falo pros guris também e tal. E com certeza, muitas das coisas que eu aprendi, com certeza foi com meu pai, sobre barbearia, sobre ter aquele jogo com o cliente e tal. E eu falo de novo, que se eu conseguir ser 50% do meu pai, tá bom já. Porque quando ele começou na barbearia, tinha 18 anos, né? Meu avô faleceu. E aí criar 3 filhos assim na ponta da tesoura, e no momento que a profissão era um ofício, com certeza ele inventou muita coisa, né? Ele, minha mãe, e eu tenho certeza também que muitas das coisas que eles enfrentaram no início, antes de nós nascer, e depois, obviamente que também não se falaram, por preservar, né? O pai sempre conta como é que era a infância dele, né? Que foi a adolescência, quando ele fez o curso de barbeiro, quando ele casou com a mãe, como é que era no início para criar os filhos. Então eu olho para o passado, assim, questão de legado, eu olho para consultar, às vezes, uma dúvida que eu tenho, por que eu vou fazer ele na frente. Então, por isso que eu falo, se eu for 50% dele, assim, nessa garra que ele teve de nossa, meu pai tá com 78 anos, praticamente 60 anos de profissão, ele trabalha, sabe? E você é o terceiro na geração, na família, a terceira geração, quarta geração de barbeiro. Isso. E foi modernizando, né, Danilo? Porque tu foi, quando iniciou lá no passado, era aquele corte básico, né? Isso, era geralmente 2 do lado, pé quadrado e tal. Tem ainda. Mas hoje já modernizou e vocês continuaram no mesmo ramo, isso é muito importante. É muito legal, e eu só continuei no ramo, eu só consegui modernizar porque eu não esqueci a base. Eu publiquei esses tempos e deu um engajamento bem legal, porque eu postei, né, uma frase que dizia assim: tem gente querendo topo, mas tropeça no básico todo dia. E por mais que eu erre, sabe, eu vou errar todo dia. Posso estar errando aqui com vocês agora, mas eu vou errar menos se eu tiver essa consciência. E se a gente não esquecer o básico,
A gente prospera. A gente tem que ser o especialista em fazer o básico, para querer fazer algo mais aprofundado depois. E não fui numa barbearia tradicional, e muito disso eu aprendi. Quem tá começando na profissão hoje, eu vejo N alunos que se formam e que às vezes não querem trabalhar na barbearia tradicional. Eu não sei qual é o tipo de instrução que é dado, mas é primordial trabalhar com alguém de uma geração, muitas vezes uma geração diferente. Porque tem coisas que tu vai aprender ali que tu não vai aprender em workshop nenhum. Lugar nenhum. Que não é palpável, não é falado, é sentido, sabe? Então quem tá começando hoje, pessoal, se forma. Não é que vocês não devem escolher onde tem que trabalhar, vocês têm que se adequar ao perfil de vocês com o lugar que vocês... Uma coisa tem que conversar com a outra. Mas assim, vocês têm muito a aprender com a galera que é de outra geração. Porque daqui a pouco eu vou ser o tiozão, já, sei lá, daqui a pouco já tô sendo. E é isso, sabe? A minha base. Eu acho que eu só prosperei mesmo dessa forma. Porque eu batalhei bastante todo dia. Eu, minha esposa, a gente, nossa, conversando todo dia o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. E aí eu vi que Deus só queria uma coisa, a coragem, sabe? E a minha esposa, assim, muitas vezes a minha esposa, ela confiava muito mais no meu potencial do que eu. Aí depois eu comecei a ver isso, sabe? Nossa, eu sou grato demais a ela. E o meu pai é base, sabe? Então, pessoal, vocês estão começando. Atentem pra isso aí, olhem dessa forma, sabe? Vejo muitos profissionais também que se formam e estão trabalhando. Às vezes tem 1 ano de profissão. Às vezes não saíram do período de iniciante. Às vezes não lapidaram bem. E também não é que não tenham que ter erros de conduta. Mas muitos profissionais, eles têm alguns erros de execução, não lapidaram bem técnica e tal. E aí, às vezes pela vontade de ensinar, começam a profissionalizar outros sem estar tão preparados para si. E eu falei com outro barbeiro lá de Criciúma sobre isso hoje. Atentem para isso também, porque é muita responsabilidade tu profissionalizar uma pessoa. Uhum. Muitas vezes, por tu não estar tão preparado, e é uma coisa que eu me cobro pra estar. Que tu pode botar cacuetes nesse potencial barbeiro, por exemplo, ou outra profissão, que lá na frente vai atrapalhar demais. E vai ser muito difícil de tirar. Então, antes da gente avançar, eu queria deixar isso claro, sabe? A preparação, ela é tudo nessa hora. Tanto para quem quer profissionalizar e para quem quer aprender. A pessoa que é de uma geração diferente, ela tem uma outra forma de comunicar. Então a gente só vai entender o que eles estão falando se a gente analisar eles baseado em como foram criados, na geração deles. E aí a gente vai estar sem aquela venda da ignorância. E realmente receber esse conhecimento. Então, barbeiros que estão se formando, querem o topo, eu tô muito longe do topo. Mas se querem o topo, seja especialista no básico. E é pra tudo, não é barbeiro. É pra todas as profissões. É pra vida? É pra vida. A geração que se passa, ela tá deixando muita coisa pra nós. Mas enquanto eles estão aí, a gente tem que sugar o máximo de conhecimento. Eu tinha que falar isso. Show, sabe? Show de bola. Sandro e Diego, eu deixo muito tranquilo assim o microfone para vocês, para fazer as apresentações então, e depois a gente vai pro bate-papo da banda, de como que formou essa banda, como que juntou essa parceria toda. Eu achei parceiro aí das antigas aí que tocavam em outras pontas e fizemos algumas coisas juntos aí, muito legal. Mas simbora, Sandro e Diego, o microfone está com vocês. Bom, na verdade, o que acontece assim, essa situação de achar parcerias antigas se resume muito ao que está acontecendo aqui hoje, entendeu? Que legal. Porque nos últimos 10, 15 anos, eu acho, né, Diego? Nos últimos 15 anos estávamos cada um no seu caminho, fazendo alguma coisa, até alguns afastados da música totalmente. Totalmente não, porque quem é músico nunca larga, né? Mas a ideia começou, na verdade, o seguinte, há uns quase 17, 18 anos atrás, eu tocava mais efetivo na noite, né, porque eu vivia mesmo da música. E acabei conhecendo o Diego por internet de um outro músico amigo nosso, o Cri, que é um baita músico também. Grande. E eu tocava com ele, hoje em dia toca com o Serginho Moai, tem estúdio aqui em Imbé.
E na época eu precisava do baixista, o Cri me indicou o Diego, que ele conheceu lá de Osório também. Criamos uma baita amizade, tocamos um verão inteiro juntos assim. E logo depois, foi um tempo curto, mas o Diego acabou seguindo uma outra estrada também, que foi muito bacana. Foi fazer um outro trabalho. Isso. E nós se afastamos, eu continuei tocando, ele tocando também. Nessa estrada, antes de conhecer o Diego, eu conhecia o Oberdan. Nós tocávamos uma banda... Figuraça. Nós tocávamos nos anos 90 uma banda lá de Cidreira. Que legal. Que era o Cá Entre Nós, que tu conhece, né? O Oberdan era batera lá, eu tocava percussão, fazia vocal lá na época. Depois de um certo tempo nos afastamos também, cada um foi seguindo a sua estrada. Mas eu e o Diego acabava que nós nos víamos várias vezes no decorrer dos anos, pelo fato de que eu segui trabalhando com produção musical numa casa noturna aqui de Tramandaí, que eu já estou meio que resumindo mais, é lógico, toquei mais tempo na noite, mas nós começamos a nos reencontrar, eu trabalhava no chalé ali, aqui no centro de Tramandaí, na época que começou a fazer uns shows de sertanejo ali, eu fazia a parte técnica da casa, o som, e o Diego tocava no JJ, né? E nós nos encontrávamos lá. E vira e mexe, tinha aquela conversinha assim, nós vamos fazer alguma coisa junto aí, né? Vai rolar, né? Ficava assim. Aí depois de um certo tempo, eu vou resumir tudo. Agora, assim, eu assisti um vídeo de música na internet de uma banda que tocava black music, soul music, groove, que a gente faz hoje em dia aí. E por casualidade eu peguei e fiz um comentário num post de um cara, num vídeo, alguma coisa assim. E eu, pá, que massa isso aí! E ele tinha comentado também, eu não tinha visto. Por demora ele viu que eu comentei e botou assim, a gente podia fazer algo assim, né? E assim começou a Gruvou, começamos a nos encontrar, fazer umas brincadeiras. Nós nos encontramos no estúdio em Osório. Foi bem essa. Vou falar um pouquinho também, então. Boa noite, boa tarde, bom dia pra quem estiver assistindo depois, né? Isso aí. Boa noite a todos, boa noite a todos. Essa galera que tá aqui, essa grande equipe, obrigado por nos receber aqui, é uma honra pra gente. Tá no Comunidade em Foco, né, Sandro? Muito massa. E a Gruvou também. A gente vai começar falando, mas não falando por eles, né? Depois eles vão falar também, os colegas. E resumidamente é o que o Sandro falou. A Gruvou se resume, né, a muitos encontros musicais. Porque todos têm uma trajetória musical que, se for ver, por exemplo, o mais novo, vou começar ao contrário agora. O mais novo é o Arthur, tá? Que eu acredito que seja a primeira banda mais profissional dele, né? Só que eu dei aula na escola Rima, que hoje ele dá aula, e eu dei aula com o pai dele, porque o pai dele é guitarrista. Então aí começa, né, esses encontros. O Lula, o tecladista, o Luiz, né? O Sandro encontrava ele quando ele ia tocar com o Expresso Tchê, que ele era tecladista do Expresso Tchê. Nessa mesma casa que eu trabalhava. Entende? Só que ele é baiano, então tem muita coisa antes ainda, né? Tá? O Oberdan, quando eu vim morar em Osório, em 98, né? Nem calcula isso, tá? Deixa pra lá. 98, era bem criança, usava fralda. Eu vim de fralda, exatamente. Aí, quando eu cheguei em Osório pra morar lá, o pessoal falava, tem uma banda em Cidreira, não sei o que, Cá Entre Nós. Então eu já ouvia falar da banda, mas não conhecia ele. E aí depois sim, quando eu comecei a tocar na noite, que eu conheci o Sandro através do Cri, que é um grande... Olha só como ele deu volta. O Cri me apresentou, né? Nos apresentou, a gente tocou junto no verão. Eu fui pro JJ, fiz parte da banda por 12 anos, toquei baile, gravamos DVD, disco. Assim como o Lula também tem uma extensa trajetória, né, com o Expresso Tchê. Mas a gente se encontrava. E hoje a gente está gravando o primeiro single, né, da Gruvou, primeira música da Gruvou que vai ser lançada. Estamos gravando no Cri. Que é o cara que nos apresentou, legal. É um circuito fechado, né? Exatamente. Os encontros são cíclicos, acabam sendo cíclicos. E parece que tinha que ter mesmo aquela tinha que acontecer. A gente tocou um verão, depois a gente parou de tocar junto, 12 anos depois, né, eu saí, aí teve a pandemia, teve tudo aquilo, e agora a gente se encontrou para tocar, e aí, claro, a gente chamou a galera que realmente tinha que ser essa galera, não poderiam ser outros, né? Que legal. E aí, nisso, surgiu a Gruvou. Deixa eu ir para a parte política, então. Então, vocês dois faziam parte, filiados ao PP. Tu sem mandato, não exercendo a função de vereador, mas filiado ao PP. E tu, Richard, vereador, filiado ao PP, aonde saiu para concorrer com... o Geraldo e o Rafa. Com o Geraldo e o Rafa, pelo 44. PSDB, isso. Perfeito. E aí, a partir de então... elegeram e hoje continuam neste partido. Sim, eu entrei, a minha primeira eleição fiz com o PP, com o convite do Galto na época, fiz 520 votos, né? Como a gente estava comentando, eu e a minha
protetora, minha vida, meu alicerce, né? Que é a minha mãe. Aham. Ela já tá incomodando no grupo ali. Não é a dona Cláudia. É a Cláudia. Já ok. deu, já? A Cláudia Stuhl. Cláudia Stoll. Stoll. Isso aí. Ela é a maior cabra eleitoral. Então nós já dele. vamos falar com a Cláudia Stoll aqui que tá ali no chat seguinte, ó. Super bacana, o pessoal tá comentando bastante. A Dag tá aqui seguinte, ó, já mandou um monte de mensagem para nós aí. Em seguidinha nós vamos abrir o chat aqui para conversar com todos vocês que estão aqui mandando mensagens também. A Juliette também já tá ali ligada. Então, em seguidinha nós já vamos abrir o chat para fazer esse bate-papo com o pessoal que tá aqui ligados no programa. Bora lá. A minha... Voltar a mãe, né? Mãe, acho que é uma palavra tão forte, tem que ser muito valorizada. Ela nos deixa isso, né? Porque ela perdeu a mãe dela era muito jovem, a mãe dela faleceu e eu nasci 2 meses depois. Então, ela não me usou, mas eu fui a estrutura para ela se manter viva como pessoa. E viver, né? Porque eu até nem comento, nem toco muito nesse assunto de mãe, de perda de mãe, porque eu não tenho como cogitar isso. Deve ser uma coisa horrível, né? E ela é meu alicerce, minha vida, eu amo muito ela. E ela foi a grande incentivadora e caminhou comigo toda a campanha. A gente estava conversando antes que a primeira vez que eu entrei, tava eu e ela entregando panfleto numa rua e tava vindo um caminhão com um vereador, eu não me lembro hoje quem é, com um vereador assim, com um monte de gente, com bandeira e tudo, e ela disse assim, mano, vamos dobrar essa rua, não vamos passar na frente deles, até para não brigarem contigo, alguma coisa assim. Daí eu disse pra ela, mãe, eu não tenho inimizade com ninguém, todo mundo gosta de mim, não tenho o porquê, até se for algum vereador conhecido, alguma coisa, vamos comentar. E foi totalmente ao contrário, a gente parou ali para deixar eles passar, lógico, para respeitar tudo isso. O vereador desceu do caminhão, me abraçou, as pessoas que estavam junto com ele me conheciam. Oi, Richard, tudo bem, tudo. E a minha mãe, cada vez que ela vê... A mãe, cada vez que ela vê isso, ela disse assim, mas como é que pode, né? O nome, o Richard da Saúde, a minha avó, antes de falecer, sem saber que era um menino, ela disse, vai ser Richard, falou para minha mãe. Então, esse nome tem um porquê, eu carrego isso. Botei o nome do meu filho como Richard Jr. também. Mandar um beijão para ele, o pai ama ele demais. E cada vez que a mãe passava assim na rua, alguém falava assim, é o Richard da Saúde. Que na época da pandemia, voltando, né? Foi onde eu me destaquei lá dentro da Secretaria da Saúde, assim como o Vitor também. Tudo tem um porquê pra gente, né? Eu ficava na minha sala ali, como assessor do secretário de Saúde. Na época foi com o Saltiel? Foi o Saltiel, né? Secretário de Saúde, e as pessoas não podiam entrar dentro da prefeitura em grandes grupos ou em 3, 4, era uma de cada vez. E eles ficavam cuidando da portaria, e quando eu olhava pra rua, assim, tinha aquela fila de pessoas assim, né? Eu digo, se elas não podem se aglomerar aqui dentro, lá na rua estão tudo aglomerada, tudo esperando, né? E era uma fila separada para saúde. E eu, assim, para te estudar a saúde, para te trabalhar na saúde, vamos voltar ao Saltiel, né, que foi um grande professor também para mim, que ele falava... Saúde se faz com gente que gosta de gente. Com gente que gosta de gente. Isso era um bordão que ele tinha. E não adianta, saúde tu tem que te botar no lugar da pessoa, tu tem que ser atendido da forma que tu queria ser, tu quer ser bem tratado, até porque saúde é um momento de socorro, de pedido de ajuda dos pacientes. A empatia, né? Tem que ser o total, é o carro forte. Ninguém vai buscar o serviço de saúde porque eu quero ir lá fazer em casa e vou lá fazer. Com certeza. E eu botava a máscara, um papelzinho, uma caneta, saía lá na rua e atendia um por um. Eu digo, essa tua consulta a gente já consegue ver, esse teu transporte a gente consegue marcar, esse teu exame, na época não tinha muito sistema, né? A gente conseguia organizar, falava com o secretário, lógico, para ver o que podia, o que não podia, o que era mais grave a gente ia, principalmente questão de câncer, não tem. Então eram muitas pessoas ali, e eu sem querer a questão política, porque eu não tinha ainda nada para me encaminhar como vereador, e foi se criando aquele, tu precisa ver preciso ver alguma coisa na saúde para mãe ou para o meu pai, alguma coisa.
Não, vai lá e fala com o Richard da saúde. Muitas pessoas entravam lá, principalmente o senhor de idade, entravam na secretaria achando que eu era o secretário de saúde, né? Porque o secretário cuidava muito daquelas das questões burocráticas, né, que tem. E eu tentava afunilar todos os problemas e ele conseguia resolver muito. Alguns casos passavam para ele, que era internação, algumas coisas assim que não era do meu alcance. E a gente acabou criando esse nome e acabou indo, e hoje tive um reconhecimento nessa campanha maior ainda do que a primeira vez, caminhando novamente com a minha mãe, caminhando com a minha assessoria, né? Quero mandar um beijo também para Paula, para Leia e o Thiago, que a Paulinha e a Leia foram incansáveis, assim, de caminhar com nós. Ser mordido por cachorro na rua, aquela campanha raiz, né? Aquela campanha tete a tete, tu vê as pessoas, né, caminhar na rua, assim, é muito importante. Hoje é o diferencial, assim, da campanha. Léo, hoje a perspectiva da polarização no país ela é evidente, né? As eleições mostraram isso. E partindo do princípio que a gente literalmente é modelado socialmente desde a nossa casa sobre princípios, valores, o que é ético, o que não é ético. Depois a gente tem inserção escolar, né? Falo isso com propriedade, afinal sou professor. O professor molda sim o caráter dentro da sala de aula. Então as perspectivas que vão tornar um cidadão adulto pensante ou não, sobre o que é importante ou não na perspectiva dele, passa muito pela mão do primeiro, seio familiar, segundo, escola. Entrando nesse mérito, hoje a gente observa que o Brasil ele dá relevância para coisas que não têm relevância. Vou dar um exemplo aqui, prático, tá? Vinícius Júnior e... como é que é o nome da menina? Até esqueci, uma influencer lá que agora tá namorando com ele. Se me ajuda aí alguém se lembrar, mas foi a notícia do mês no país, né? É Virgínia, não? Virgínia, ela mesma, a Virgínia. Então, assim, a gente observa que tudo virou uma discussão acalorada sobre quem está certo e quem está errado, não só na política, né? Então, essa perspectiva, eu acho que permeia o ser humano. E a gente sabe que a disseminação das redes sociais, o acesso em massa, o brasileiro é uma das populações do mundo que mais consome redes sociais, é a que mais usa o WhatsApp no mundo, né? Dados divulgados pela Meta. Isso faz com que a disseminação de conteúdo em massa, ela acabe criando nichos e perspectivas, e a pessoa se perde no que é verdade, no que é mentira, e acaba não buscando informação, né? Mas trazendo isso para o âmbito público, a gente observa que pontos importantes não são tratados, às vezes, por discussões que não trazem, digamos, benefício para a população no âmbito político. Um exemplo prático aqui que dá para citar, né, fazendo um paralelo com isso, é sobre ano que vem. Ano que vem a gente vai ter uma eleição que eu acredito que é uma das mais importantes para a história do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul tem um problema previdenciário que ninguém ainda bateu na mesa para tratar esse problema. Na prática, aí você que está nos assistindo, tá? Hoje a gente tem muito aposentado na folha de pagamento do Estado e pouco profissional trabalhando, contribuindo para fazer este caixa. Vamos dar um exemplo prático, tá? O Rio Grande do Sul hoje ele acumula, eu acredito, entre 80 a 100 bilhões de reais de dívida com a União, certo? Isso tudo vem depois do Plano Real, que foi instituído lá na década de 90, onde vários estados tinham dívidas ativas e o governo literalmente falou, agora essas dívidas nós contraímos e os estados estão devendo para nós. Então essa rolagem de dívida vem desde os anos 90. E o Rio Grande do Sul hoje é o pior estado em equilíbrio fiscal do Brasil. Se não é o pior, eu acredito que está lá no top 3 das piores situações fiscais tributárias do estado. Para vocês terem uma noção, atualmente a gente deve ter entre 50 e 60 mil professores do estado na ativa. Todo professor aí que dá aula para você que está nos assistindo na rede estadual, tem 50 mil profissionais desse na ativa. E tem mais de 100 mil profissionais aposentados. Então a conta não fecha. Não sei se vocês concordam comigo. Tem 50 mil trabalhando, que teoricamente a ideia da Previdência brasileira é que os da ativa paguem quem está na reserva. Isso. Então, ano que vem, todo mundo sabe que o nosso candidato, o nosso pré-candidato ao governo do estado é o Luciano Zucco, tenente-coronel Zucco, que vai ter essa bomba na mão, caso eleito, para resolver não só essa questão fiscal, tributária, mas diversos problemas que o estado vem enfrentando, partindo dessa perspectiva que você bem elencou aqui, né? De discussões acaloradas sobre diversos temas, onde cada um tem sua verdade, certo? E que
os problemas que são centrais para o dia a dia da população que vive no bairro, que vive na cidade e não são tratados. Então eu acredito sim, né? Um dos motivos que fez eu entrar na política foi a ideia de precisamos profissionalizar a política. Precisamos colocar pessoas que não dependam daquilo na política e que realmente tragam um conhecimento técnico que venha ajudar na construção de algo para a melhoria da região que vivem, né? A exemplo das cidades, com os vereadores e prefeitos, do estado, com deputados, governadores e assim em diante, né? Então tá aí. Encerramos? Não encerramos, né? Não, porque esse é o texto, né? Estamos aqui encerrando mais um Comunidade Foco, só que hoje não. Então, Dona Clau, eu não sei se tu queres iniciar as palavras. Vou iniciar, posso? E já te passo as palavras. Então, assim, ó, este programa também, fora esse baita bate-bola que fizemos aqui com o Charles, é um programa de homenagem ao João Santos, que há exatamente um ano atrás nós estávamos comendo um churrasco juntos. E... Porque naquela quinta-feira não houve o programa, né? Exatamente. Aquela quinta-feira não houve programa. Nós ficamos na tua casa na quinta. Na sexta-feira nós fomos lá pra minha casa. E no sábado o João faleceu. Então, assim, olha, inexplicável. Foi uma perda muito difícil de administrar, de entender, né? Foi muito rápido e foi um cara que, cara, ele juntou um time, ele fez uma história, ele movimentou, ele... Sabe que essa semana eu esqueci que hoje nós íamos fazer homenagem para ele, eu esqueci que nós tínhamos... que estávamos fechando 1 ano do falecimento do João e eu fui entrar no mercado de Nova Tramandaí. E aí entrei e disse assim, porra, o João hoje aqui, nós íamos tomar o maior café e seguinte, bater aquele papo, porque ele tava ali. Ele era o cara que ele puxou a subprefeitura de Nova Tramandaí, que ele fez uma história lá, que todo mundo conhecia o João Santos dentro da cidade, né? E foi esse cara que me abraçou, que virou meu pai e que me ensinou muita coisa. Muita coisa. Te passo as palavras, depois eu volto. O João, ele foi o amor da minha vida, o pai dos meus filhos, o radialista muitos anos aqui em Tramandaí, trabalhou nas rádios aqui da cidade, fez muitas amizades. E trabalhou na prefeitura um bom tempo também. E quando ele partiu, ele não me deixou só eu, viúva. A cidade toda ficou. E eu socorro essas viúvas diariamente. Porque todos os dias eu acolho alguém que vai lá no meu setor de trabalho e desesperado choram. Faz 1 ano, mas parece que foi ontem. A dor é grande. Estamos aí lutando por ele, porque sabemos que ele, se tivesse aqui e eu tivesse partido, ele estaria fazendo a mesma coisa. Ele estaria peleando pelos dele. Era um homem à frente do tempo dele, porque ele era um homem de 68 anos, mas ele era cheio de sonho que nem você. Ele estava sempre projetando, né, Léo? O Léo, ele era um guri, era um filho para ele, mas o Léo muitas vezes não dava conta dele, né? Ele estava sempre projetando coisas e eu tive essa semana a alegria de pedir para algumas pessoas gravar algum depoimento. Quando tu escuta das pessoas, que as pessoas não conseguem gravar pela forte emoção, tu entende o que acontece, né? Então, fica registrado o meu amor, minha saudade, né? Me uno à família toda, os filhos dele, os irmãos e a minha gente que também perdeu um parente muito próximo. E que estamos aqui, com o coração partido, mas em pé. Firmes. Então tá aí o registro da Dona Clau. O Comunidade em Foco, um dia, ele era tão acima do período
Ele era tão... Ele chegou pra mim e disse assim, meu, olha só, eu vou fazer um podcast e tu vai começar comigo, tu vai fazer junto comigo isso aí, vamos embora? Eu olhei pra ele e disse assim, que é um podcast, cara? Sabe, então, ele era esse cara, sabe, então assim, ó, ele... E aí eu fui pra rádio junto com ele, e aí ele foi me abrindo as portas, assim, ó, e é um cara que ele tinha acesso a tudo, cara, a tudo, jamais visto, assim, ó. Não tinha explicação. E um cara que viveu, sabe? Que lá atrás ele fez tudo que fez. E ele vem com uma bagagem, cara. E aí assim, ó, não vai por aí. Porque ele me assumiu, assim, eu fui filho dele, não tenho dúvida disso, que eu fui filho do João. E aí ele, não vai por aí que o caminho é errado. Então, e ele, claro que ele tinha o conhecimento de causa, sabe? Então, esse cara foi o João, e esse cara deixou muita coisa boa aí. Muita coisa boa. Vai estar sempre nas nossas memórias, porque não vai passar. Não vai passar. Ele marcou a época dele. Ele viveu 22 anos nessa cidade. Quando nós chegamos aqui, encerrava a temporada de verão e eu e ele ficava com a chave do município. Eu sempre dizia isso, né? Nós encerrávamos, nós tínhamos uma churrascaria. Uhum. Em março acabava a cidade. E a gente cresceu com a cidade junto e ele fez parte da cidade e ele tinha um orgulho da cidade, sabe? Ele nasceu em Taquara, morou em Novo Hamburgo, foi muitos anos sapateiro, mas ele escolheu viver em Tramandaí e aqui ele disse que ele achava que aqui era o paraíso dele. E viveu todos os momentos felizes, a gente tem consciência disso também. É verdade. Então fica aqui meu abraço e meu respeito, meu carinho. E é isso, por este cara que foi o cara. Pra mim, foi o cara. Vamos entrar. Vamos entrar com as gravações. Nós temos alguns amigos, né, que participaram junto. Podemos pôr no ar? Então, senhores, por favor. Boa tarde. Quero aqui deixar o meu registro referente à pessoa do nosso amigo João Santos. João Santos foi uma pessoa que eu conheci, acho que lá por 2020. Naquela oportunidade, a gente tratava certos assuntos e tínhamos uma certa dificuldade, às vezes, em alguns momentos de comunicação. Mas fomos nos conhecendo ao longo dos dias e houve uma identificação muito grande, muito forte. Ao ponto de que quando nós precisávamos dos préstimos da Secretaria da Zona Sul, e aí tínhamos como secretário muito atuante, Marcos Krumenauer, e aí fica o meu abraço também, mas o nosso saudoso João Santos Milagreiro, era assim que eu chamava, é assim que eu considerava. Porque quando nós tínhamos algumas dificuldades para resolver alguma demanda aqui da Zona Sul para a nossa comunidade, o João Santos sempre dava um jeitinho. Nos procurava, nem que fosse para nos dizer, não posso, não dá para fazer, mas vamos tentar. E sempre tentava e sempre, ou quase sempre, conseguíamos resolver ou amenizar as dificuldades da nossa comunidade. Então, dito isso, eu quero aqui dizer, enaltecer o nome dessa pessoa, desejando que aonde ele estiver, que Deus e Jesus Cristo os dê o melhor, que o conforte da melhor forma possível. Estender esse abraço também à família do João Santos. E aí, dona Claudete, fica aí o meu registro de agradecimento em nome
deste amigo que já partiu. Mas, com certeza, ele deve estar em um bom lugar, né, com muita luz, com muita paz, o que ele é merecedor. Eu, particularmente, senti muito a falta deste amigo. Até porque todos os dias pela manhã, quando eu saía para fazer minhas caminhadas, como saio ainda, eu, naquela oportunidade, eu já fazia os meus registros, cumprimentando ele, João Santos Milagreiro, meu amigo e meu parceiro e companheiro, e já solicitava as demandas para a nossa Zona Sul. Então fica aqui meus parabéns, dona Claudete, a esta família e ao nosso amigo João Santos que partiu, mas pode ter certeza, deixou saudades. Muito boa noite a todos, meu nome é Benhur, sou filho da dona Claudete e do seu João e hoje venho para nossa homenagem de 1 ano à memória do seu João, né? Para poder deixar a minha falta, a falta que eu sinto do nosso querido João. E se pudesse falar, né, que sei que em algum lugar ele ouve, em algum lugar ele sente, que a gente aos poucos se remodela, a vida ela segue, né? Graças a Deus, muito aprendizado ele deixou e criou uma família com os seus ideais, graças a Deus, bem frisados, né? A gente procura sempre trabalhar dentro das 4 linhas, assim como ele sempre procurou fazer. E agora, passado 1 ano, a saudade ela aperta, a gente tem a ferida que não cicatriza nunca, né? Mas a gente também colhe as trocas de ideias. Sempre onde a gente tem alguma lembrança, alguma referência de algum parceiro, uma boa referência. E isso não tem preço, né? Sabendo que todos nós, em algum momento, né, a gente terá a nossa partida, mesmo que não sendo fácil digerir, a gente acaba aprendendo, né? De certa forma, obrigado, mas aprendendo a seguir a vida. Então, queria deixar meu singelo abraço a todos da Comunidade em Foco que acolheram o seu João, que sempre gostaram, sempre estiveram ali. Um abraço ao nosso querido Léo, que sempre esteve junto da família, sempre uma grande parceria, uma forte amizade. E queria deixar um beijo para todos, inclusive para dona Claudete, que sempre foi a amada do seu João. Hoje é minha mãe amada, tá? Beijo. Eu acho que seria muito fácil falar do seu João se ele ainda estivesse aqui conosco. Mas se torna muito difícil porque ele nos deixou cedo demais. Ele foi um amigo, um colega, uma pessoa maravilhosa que o destino colocou no meu caminho. No momento de mudança, ele estava lá, brigando comigo, claro, né? Ficava só me observando e depois ele dizia, por que tu não fez isso? E eu dizia, por que o senhor não me falou que era pra mim fazer assim? Mas também, né, guria? Bato. E a risada tomava conta. Era o meu companheiro de pão com chimia, o meu companheiro de cuca com linguiça. Dizia que eu tava sempre batendo boca, que eu não parava de comer. Mas era ciúmes porque eu não oferecia as coisas pra ele. Mas ele nos deixou um presente. Deixou a Claudete, o Benhur, o Alano, que são pessoas maravilhosas que agora fazem parte da nossa vida. Uma amiga maravilhosa, um presente. E, seu João, não vamos te decepcionar onde o senhor estiver. Olá, estou passando por aqui para gravar esse vídeo, né, para Claudete, o Benhur, a família do meu eterno amigo, seu João Santos. Estou tendo muita dificuldade para gravar esse vídeo, a Lana é testemunha disso, da dificuldade para mim falar do seu João Santos, que partiu, nos deixou aproximadamente há 1 ano, né?
e deixando no coração de todos nós com muita saudade. Ele vai ser sempre lembrado, pode ter certeza absoluta, Claudete, pelo seu carinho, pelo seu sorriso, pela sua parceria e pela sua amizade. Seu João, cuida de todos nós.